Refutações ao relativismo. Hoje damos continuidade à nossa série História da Verdade, o problema do relativismo, e chegamos finalmente ao episódio onde começaremos a tratar das refutações do relativismo aí tão esperadas, tão aguardadas. Eu digo isso porque se fosse eu, como ouvinte de uma série como essa, estaria ansioso particularmente por esse episódio. Eu gosto desse tipo de refutações intelectuais, são um assunto que me interessam bastante. Um assunto que me interessa bastante. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Eu sou o Andreas Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. O objetivo de hoje, então, é dar continuidade à série e falar sobre algumas refutações ao relativismo. Como que eu organizei esse podcast? No podcast de hoje, a gente vai falar uma refutação lógica ao relativismo e uma refutação ao relativismo moral e ao relativismo estético. No próximo episódio, eu vou tratar de refutações do relativismo cultural. Eu acho que o relativismo cultural é mais problemático e merece uma refutação mais detalhada e um episódio só para ele. Então, hoje trataremos disso. E antes ainda, os avisos. Não se esqueçam de nos patrocinar no Apoia-se, apoia.se/olivertalk ou em olivertalk.com/oliverclub, onde você tem acesso ao Teatro das Ideias, o nosso guia de estudos liberal baseado na obra de Mortimer Adler. Quem assina o Oliver Club também tem acesso à revista Cronos, o guia bibliográfico e cultural do Oliver Talk, podcasts exclusivos e muito mais. Antes de começar, não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer, ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Não deixe também de prestigiar o trabalho do nosso querido e ilustre Mr. Romanini no seu empreendimento, a Wake Up Imperium. Então, vamos lá. O que eu preparei para hoje? Como eu disse, refutações ao relativismo. Para fazer essa refutação corretamente, eu acredito... E primeiro nós começaremos pela refutação lógica, por uma razão que eu acredito óbvia, mas que eu vou explicitar aqui, que é o seguinte. Bom, quando a gente vai analisar qualquer coisa, pelo menos de um ponto de vista intelectual, ou mesmo não necessariamente, mas principalmente de um ponto de vista intelectual, a primeira análise que a gente tem que fazer, olha, isso daqui tem sustentação lógica no seguinte sentido, a estrutura básica de raciocínio, de pensamento do que está em questão se sustenta? Tem sustentação lógica? É coerente? Ou é contraditório? Ou é tautológico? Então esse é um tipo de avaliação que a gente tem que fazer com qualquer coisa no campo intelectual, e com o relativismo não é diferente. E para fazer isso, eu acredito que seja de extrema utilidade a gente enunciar novamente o relativismo. Isso foi feito lá no primeiro episódio aqui da série, então é uma coisa que já está um pouquinho distante. Sempre lembrando que eu recomendo que, se você está sendo introduzido ao Oliver Talk aqui neste episódio, a gente está no meio de uma série sobre o assunto relativismo. Esse aqui já é o 6º ou 7º episódio, confesso que não me lembro agora, mas é importante que você ouça os episódios anteriores. Pode terminar de ouvir esse aqui, mas retome os anteriores, eles são imprescindíveis para você ter uma visão mais completa, mais ampla da coisa como um todo. E aí a gente tem uma pequena revisão, que é o enunciado do relativismo. Então, como é que a gente poderia enunciar o relativismo? A gente poderia enunciar o relativismo como algo que diz que todas as coisas são relativas a algo. Então, todas as coisas são relativas a alguma outra. Tempo histórico, cultura, idade, enfim, todas as coisas, a verdade, a beleza, o certo e o errado, enfim, uma infinidade aí de coisas, gosto, são relativas a alguma outra. Ou seja, elas não têm uma sustentação própria,
mas elas são o que são na medida em que elas são em relação a uma outra coisa, né? Então, se eu disser, por exemplo, eu gosto de suco de abacaxi, vou voltar no meu exemplo dos 2 sucos, né? Isso é uma coisa relativa e relativa ao meu gosto. Para o meu gosto, suco de abacaxi é o melhor suco que existe, mas, eventualmente, para outros gostos, serão outros sucos, e isso é tudo que nós temos. Então, isso seria uma expressão aí relativista, um exemplo de algo relativista, mas o relativismo em si, ele pode ser enunciado como algo que diz que todas as coisas são relativas a algo. Ou uma formulação possível e particularmente interessante aqui para nós seria que a verdade é relativa. Basicamente, o que o relativismo enunciaria é que a verdade é relativa. Então, o que nós temos? Como que a gente analisa logicamente, então, uma dessas duas proposições, um desses dois enunciados? Vamos pegar aqui, para fins didáticos e de facilidade, vamos pegar o enunciado a verdade é relativa, né? Então, vamos analisar logicamente esse enunciado, essa afirmação, e nós vamos chegar à conclusão de que ele é uma contradição lógica. E uma das coisas que eu acho vantajosas desse assunto é que a natureza contraditória do relativismo ela é bastante fácil. De uma maneira assim, se não exigir contexto, você consegue provar que o relativismo é contraditório em 2 minutos. Né? E isso não é força de expressão, não é figura de linguagem, isso é literal, é como é mesmo. O relativismo pode ser denunciado como uma contradição lógica em 2 minutos. Então, o que nós temos a partir do enunciado a verdade é relativa? Se o enunciado a verdade é relativa for verdadeiro absolutamente, então existe uma verdade absoluta, que é esse enunciado. Né? Então, preste atenção, porque isso talvez seja um pouco... parece que tem algum truque envolvido, mas a coisa é assim mesmo. Aliás, coisas muito simples, né, muito óbvias. Pô, mas será que é isso mesmo? Será que não tem, a gente não está deixando alguma coisa escapar? Não, nesse caso nós não estamos deixando nada escapar. Isso é simples assim mesmo. Então a gente tem o enunciado, a verdade relativa. E se esse enunciado for verdadeiro absolutamente, e só interessa ao relativista que ele seja verdadeiro absolutamente, né? A verdade tem que ser sempre relativa. Toda a verdade é relativa. Então, se o enunciado for verdadeiro absolutamente, então existe uma verdade absoluta, que no caso é esse enunciado, né? Então, se a gente quiser expressar isso por meio da teoria dos conjuntos, o relativismo seria uma teoria, né? O pessoal da engenharia, da matemática que eventualmente nos ouça, vai pegar isso daqui, esse exemplo e essa explicação mais fácil. Pensando em termos de teoria dos conjuntos, o relativismo é uma doutrina que afirma que o conjunto das coisas verdadeiras é um conjunto vazio. Porém, o enunciado, pela sua própria natureza, o enunciado tem que estar dentro desse conjunto. Então, ou seja, o relativista afirma o conjunto está vazio, mas a afirmação o conjunto está vazio tem que ser verdadeira e, portanto, ela está dentro do conjunto, né, do universo de coisas verdadeiras que o relativista supostamente diz que está vazio, que não existe. Então a gente tem um primeiro problema aí. Então, quando um relativista diz a verdade é relativa, a gente tem que perguntar, mas essa sua afirmação é verdade? E se ele disser que sim, então existe verdade. E se ele disser que não, então sem problema. Não precisamos ser relativistas, porque não é verdade, absolutamente, que a verdade é relativa. Seria relativo, ou seja, nem sempre a verdade é relativa. Tá? Parece um pouco confuso, mas voltem, ouçam novamente, parem para pensar que vocês vão ver. É isso mesmo. Né? Provavelmente você entendeu, mas falou, putz, é muito simples, será que eu entendi? Sim, você entendeu, é isso mesmo. E aí, né, continuando, se o enunciado, a verdade é relativa, for relativo, então é apenas relativo que a verdade seja relativa. Ou seja, há situações em que ela é relativa, mas não todas. Né? Então, as pessoas querem dizer que o conjunto de coisas, todas as situações estão dentro do conjunto de coisas relativas. Ou seja, esse conjunto de coisas relativas seria um conjunto infinito, pleno. Tudo que existe está dentro do conjunto de coisas relativas. Mas espera aí. Se isso for verdade,
O enunciado do relativismo também vai estar dentro desse conjunto, e então nem tudo, a verdade nem sempre é relativa. Ou ela é relativa e a gente pode ignorar, né? A gente pode deixar o relativismo e os relativistas de lado. O Roger Scruton falava isso, né? Se você se deparar com uma pessoa que diz que a verdade é relativa, não dê ouvidos a ela, porque é isso que ela está te pedindo. Então é basicamente isso. Então, a refutação, ou seja, quando a gente faz uma análise lógica do relativismo, a gente vê que as duas únicas... Então, o enunciado do relativismo ele só pode ser verdadeiro ou falso. Isso por uma questão óbvia. Só existem essas duas opções. E nas duas opções, quer ele seja verdadeiro, quer ele seja falso, a gente é conduzido a um estado de contradição. Então, logicamente, o relativismo não é sustentado. Os episódios em que eu tratar do assunto por que o relativismo sobrevive, por que ele é tão influente, por que ele está na cabeça das pessoas, esses episódios vão ser particularmente interessantes à luz desse de hoje e dos episódios anteriores, porque se o relativismo pode ser tão facilmente refutado no campo mais elementar do conhecimento, que é a lógica, por que existem pessoas que ainda são relativistas? Né? Alguém vai se perguntar isso, as pessoas se perguntam isso, e com toda razão, porque algo que é tão facilmente refutado do ponto de vista lógico não deveria sobreviver por nem um minuto. Né? Nos 2 minutos que você gasta refutando o relativismo logicamente, você já teria necessariamente de abandoná-lo. Mas isso acaba não acontecendo por razões que a gente vai investigar nos episódios futuros. Então, basicamente, né, o plano do episódio é refutações lógica, moral e estética ao relativismo. A refutação lógica está na mesa. É isso. Né? Inicialmente, quando eu pensei essa série, eu pensei em fazer um episódio só sobre isso, a refutação lógica do relativismo. Mas eu falei, caramba, isso vai render um episódio só de 10 minutos, não serve. Né? Então eu procurei contextualizar e provar aí uma série de coisas para vocês antes de chegar nesse ponto. Embora essa refutação lógica, aqui eu fiz uma refutação lógica clássica, né? No estudo da lógica, é esse tipo de avaliação que você faz de enunciados, de afirmações. Ela não aparece nesse formato em Platão ou em Santo Agostinho, mas ela praticamente aparece nesse formato. Ela aparece quase desse jeito. Ela não aparece com essa formulação exata, porque eu usei terminologias aqui e elementos que não estavam disponíveis a Platão ou a Agostinho. São elementos da filosofia mais contemporânea. Mas, basicamente, né, a base dessa refutação também já estava lá, como eu acabei mostrando para vocês nos respectivos episódios referentes a Platão, Santo Agostinho e tudo mais. Então, a gente pode partir agora, né? Então, o relativismo, num sentido geral, está refutado do ponto de vista lógico. Agora, vamos fazer aqui, para a segurança do nosso argumento, vamos pensar em refutações do relativismo moral. Né? O relativismo moral ele é um braço do relativismo, como eu disse lá atrás. Né? O relativismo ele pode ser expresso em várias áreas, ele pode ser expresso na estética, ele pode ser expresso na ética, ele pode ser expresso na cultura, né? Enfim, na literatura, eu cheguei a mencionar, mas todos esses relativismos são braços do relativismo em sentido mais genérico que a gente acabou de enunciar e refutar. Antes de partir aqui para a refutação do relativismo moral, eu só queria fazer um agradecimento. Uma ex-aluna minha, chamada Isabela Nogueira Loreto, ela me cedeu o caderno dela. Né? Isso já não é recente, não é de agora, isso é do ano passado, na verdade. Ela terminou os estudos e eu pedi se eu poderia ficar com o caderno dela, porque eu não abordei exatamente tudo que eu abordei nessa série em aula, mas algumas partes do que eu abordo nessa série eu abordei em sala de aula também. Eu acho que é importante que a formação dos alunos envolva, né? Isso coloca pra gente uma questão interessante de ensino, né? De filosofia. Ora, o que deve se ensinar, o que deve se fazer
em termos de filosofia, né? O que se deve ensinar para os alunos? Eu acredito que o aluno do ensino médio deve deixar o ensino médio com o repertório de ser capaz de entender, ter visto uma refutação intelectual de alguma doutrina. Eu acho que isso é um elemento, é um repertório formativo importante e interessante. Então, eu não falei tudo que eu falei ao longo dessa série em aula, mas eu falei algumas coisas, e aí para eventualmente não esquecer de nada, né, eu pedi para a Isabela ceder o caderno dela para mim, eu tô com ele agora aqui na minha frente, aproveitando aí os insights de aulas minhas no ano passado. Então, muito obrigado, Isabela, pelo caderno, está sendo bastante útil. Mas então, relativismo moral. O que é esse braço do relativismo? É basicamente você pegar o relativismo e aplicar na moral. Você vai falar, bom, moral trata de certo e de errado, de justo ou de injusto. E aplicar o relativismo nessa seara é dizer que o certo e o errado, eles são relativos. Né? Então, relativos a quê? Ao tempo, à cultura, ao indivíduo, né? Pode aparecer na forma de subjetivismo, né? Aquela frase clássica das redes sociais que aparecem, né? Nada é errado se te faz feliz, né? Eu já vi isso sendo citado, né? Salvo engano, é uma frase de Bob Marley, e aí alguém com uma argúcia aí bastante grande colocou uma foto do Hitler sorrindo embaixo, né? Então, se matar pessoas te faz feliz, então tudo bem, porque nada é errado desde que te faça feliz. Isso é uma expressão de relativismo moral, que pode ser, então, de acordo com o tempo histórico, com a cultura, com a felicidade subjetiva, com aí elementos subjetivos. Só que, para o relativismo moral e para o relativismo estético, a gente tem uma coisa que talvez não seja, embora a refutação lógica do relativismo ela seja muito simples e muito clara, não necessariamente ela é intuitiva. Intuitivo aqui eu estou querendo dizer o quê? Ela não é automática, né? Você não bate o olho, né? Ou você não ouve isso e imediatamente sai com a refutação lógica do relativismo. Talvez isso, embora simples, requeira algum treino. Agora, nos campos do relativismo moral e do relativismo estético, a gente tem um ponto interessante que é o seguinte: intuitivamente, né? Então, mesmo que você não consiga provar de imediato, intuitivamente, nós sabemos que é objetivamente verdadeiro que torturar e estuprar um bebê é errado. E isso não pode ser relativizado por coisa alguma. Né? Então, a pessoa mais simplória com que você se deparar, com que você conversar, se ela entender o relativismo moral, ela vai falar, caramba, mas você está dizendo que a maior das atrocidades, a maior das obscenidades, o maior dos crimes não é objetivamente errado, mas é apenas relativamente errado? Ou seja, existe alguma situação em que aquela coisa relativa a uma outra pode ser considerada certa? Né? Em que situação, relativamente falando, a gente pode considerar que a tortura e o estupro de um bebê é correto? Né? Isso não existe. E isso é intuitivamente percebido, né? De certa maneira. E existem várias interpretações possíveis para essa intuição primeira. Né? Alguém poderia dizer que isso já está no nosso aparato, né? No aparato da natureza humana, da cognição humana. Alguém poderia dizer que isso é resquício de um certo senso moral que Deus inculcou nas pessoas. Veja, eu não estou defendendo nenhuma dessas posições, mas eu estou dizendo que isso é possível. Eu, particularmente, eu atribuo isso à obviedade. Né? Isso é tão óbvio que é intuitivo. Né? Você não precisa ser um gênio filosófico, não precisa ter treino em lógica ou em teoria moral, em filosofia moral, para saber disso. Então, é tão simples e tão evidente que é quase automático. Né? Eu estou usando aqui a palavra intuitivo num sentido de quase imediato, automático. Então, ou seja, isso por si só não prova que o relativismo moral está errado, mas nos dá uma pista, né? Coloca a gente num caminho interessante para se trilhar e chegar numa refutação propriamente dita do relativismo moral, né? E também aqui não se trata, né? Agora só um pequeno parênteses de 1 minuto para quem tem um treino filosófico um pouco melhor. Existe uma doutrina em filosofia moral
chamada intuicionismo moral, que a doutrina diz basicamente isso, né? Que as verdades morais elas podem ser intuídas, né? Eu não sou um intuicionista moral, porque eu acho que o intuicionismo moral ele pode culminar num relativismo, porque as pessoas nem sempre vão intuir a mesma coisa. No caso de estupro e tortura de bebês, muito provavelmente qualquer pessoa mentalmente sã vai intuir que isso é objetivamente errado. Mas em outras questões, talvez a intuição não seja tão simples e imediata assim. E aí, se a gente for colocar como régua, como critério, a intuição do indivíduo, talvez a gente tenha problema lá na frente. Mas a minha menção a essa intuição mais óbvia de que certas verdades morais são praticamente imediatas ao ser humano, isso serve como ponto de partida. Então, nós podemos dizer que o relativismo moral e o estético também, como a gente vai ver daqui a pouco, eles são contra-intuitivos, tá? Eles são contra-intuitivos. E se a gente pensar isso, eu não vou falar de relativismo cultural, não vou falar de relativismo antropológico, mas vamos pensar o seguinte: até de um ponto de vista antropológico, isso é tão verdadeiro que o relativismo moral é anti-intuitivo, é contra-intuitivo, que assim, se você for fazer uma pesquisa na literatura antropológica, você vai encontrar sociedades, por exemplo, que sancionam a mentira, ou até que eventualmente sancionem a morte, ou o incesto, né? Se você procurar, existe uma tribo de 10 pessoas numa ilha que não tem contato com a civilização desde, né, nunca teve contato com a civilização, onde alguma dessas coisas é socialmente aceita. Mas, via de regra, em 99,9% das sociedades, até mesmo porque uma sociedade que sancione a mentira, sancione o assassinato, sancione o incesto, seria uma sociedade que não se manteria viva, né? Não prosseguiria ao longo do tempo. Então, ou seja, e daí emerge, né? Daí emerge a percepção de que isso é errado, essas coisas são erradas. Né? Então, assim, e eu acho que isso também tem um outro senso de intuição aí, que nós mentimos, né? Isso é fato. Já dizia o Dr. House, todo mundo mente. Porém, tem uma coisa aí. Muitas vezes que nós mentimos, a gente mente. Sim, mas a gente sabe que mentir é errado. Apesar de a gente mentir. Então, o fato da gente praticar a mentira não é algo que joga em favor do time do relativismo. Só seria se você acreditasse que mentir é certo. Mas sabendo que mentir é errado, e eventualmente, mesmo assim mentindo, contextualmente, e etc, etc, a gente não saiu do campo de um certo objetivismo moral, tá? Mas então, se a gente olhar para a cultura, olhar para a antropologia, dificilmente você vai encontrar sociedades que não considerassem esse tipo de coisa errada. Tá? E não exatamente porque isso não ia promover a sociedade, mas porque tinha ali uma intuição, né? Algo quase automático, mostrando para essas pessoas que esse tipo de coisa é errada, né? A mentira, o assassinato, o incesto e alguns outros exemplos aí quase que universais, né? São tabus aí, entre aspas. Na ótica de um relativista, isso seria uma espécie de tabu. São tabus universais aí, né? Mas aí o relativista não vê isso como indício de nada. Mas nós aqui, dentro de tudo que nós já falamos, a gente pode ver isso claramente como indício de que o relativismo moral está equivocado, né? E aí, só um outro parênteses aqui, existe aquela frase clássica do Chesterton, né? Chegará uma época em que será preciso provar que a grama é verde, né? E recorrentemente nós temos dito aí, mundo afora, de que esse momento chegou, né? Mas eu acho que, apesar desse momento de fato ter chegado, e o relativismo ser, em grande parte, o culpado por isso, né? Por a gente ter que vir e mexe provar para as pessoas que a grama é verde, eu acho que até no caso do incesto, da mentira, do assassinato, ainda, né, pelo menos num certo sentido, para grande parte das pessoas, você ainda não precisa provar para elas que isso é errado, né? É inevitável aí falar de relativismo e não lembrar de algumas frases do grande Chesterton.
E aí, encaminhando aqui para o final da refutação do relativismo moral, eu queria citar algumas coisinhas também. Dentro dessa discussão de filosofia moral, a gente pode falar do quê? A gente pode falar de uma coisa chamada ontologia moral. Né? O que é a ontologia? A ontologia moral diz respeito a quê? A ontologia moral diz respeito à realidade dos valores. Né? Então, Platão, por exemplo, ele era um realista moral, porque ele dizia que o bem existia, objetiva, enquanto algo. Né? O bem, o belo, o verdadeiro. Então, ontologia moral diz respeito a isso. Para um relativista ele não precisa fazer uma ontologia moral, porque para ele os valores não são reais, eles não existem. Né? Ontologia é aquilo que versa sobre a existência. Como para o relativista, só o que nós temos são coisas relativas a outras, então ele não tem esse compromisso em estabelecer uma ontologia moral. Uma epistemologia moral também é algo interessante de se mencionar aqui. Por quê? O que seria uma epistemologia moral? Seria como a gente conhece as verdades morais. Então, quando eu falei que é intuitivamente sabido, conhecido, verdadeiro, que estuprar um bebê é moralmente errado, eu estou falando que o acesso a essa verdade, né, epistemologia tem a ver com isso, com como a gente acessa a verdade, como a gente conhece, é imediato, é intuitivo. Nem todas as verdades morais são intuitivamente percebidas verdadeiras, né? Tão claras assim. Então a gente poderia fazer uma discussão, que obviamente aqui não é o espaço, de epistemologia moral. Mas, aqui, para fins de refutação do relativismo, a gente não pode tolerar do relativista que ele aponte dificuldades em epistemologia moral para concluir que, bom, se eu não consigo estabelecer com segurança como que eu conheço, como que eu acesso verdades morais, então é indicativo de que elas são ou seriam inacessíveis. Opa, not so fast, Junior. Né? Não tão rápido. Não é bem assim. Tá? Embora a gente possa sim ter discussões pontuais, existem coisas que são conhecidas em termos de moral de maneira objetiva. Uma outra coisa que a gente pode e deve pontuar aqui é o já citado Platão, Aristóteles, Kant e uma série de outros filósofos clássicos se propuseram, ao longo da sua obra e da sua filosofia, fundamentar um sistema ético, objetivo e não religioso. O relativista mais traiçoeiro, né, não necessariamente todo relativista será, mas alguns serão. E o relativista mais traiçoeiro, ele vai falar, não, esse negócio de moral objetiva é coisa de crente, né, é coisa de religioso. Pessoas ilustradas, né, pessoas modernas, não acreditam em moral objetiva, essa coisa medieval, etc, etc. Bom, não é bem por aí, tá? A gente pode falar aí de dois filósofos antigos, Platão e Aristóteles, que propuseram um sistema ético objetivo que não se baseava em Deus, né? Então, isso é perfeitamente possível, tá? Aí, se é esse o caminho que você trilha, que eu trilho, isso é o de menos. Mas o fato é que a gente tem dois filósofos aí pagãos, né? E mesmo que acreditassem em Deus, não fundamentavam a sua ética em Deus. Inclusive Platão, né? Tem uma coisa muito interessante em Platão, num diálogo chamado Eutífro, que é o dilema de Eutífro, né? Que é uma coisa que se reporta a uma dificuldade de derivar a ética dos deuses. Né? Então, o que o Platão diz no Eutífro? Platão diz o seguinte, bom, Deus diz, por que você não mata outro indivíduo? Ah, eu não mato outro indivíduo porque Deus diz que matar é errado. Aí alguém pergunta, bom, mas se Deus dissesse que matar é certo, você mataria? Aí a pessoa fala, não. Então, ou seja, a verdade da imoralidade do ato de matar não está no mandamento divino. Né? Existe algo entre o mandamento divino e você, e é esse algo entre os dois que determina que matar é errado. Mesmo que Deus comandasse você a matar, você não mataria, né? Porque continuaria sendo errado. Ou seja, independe de Deus aí um certo
e um errado. Isso em Platão, tá? Estou mencionando aqui para vocês para fins de conhecimento. E nós temos o Kant também, né? O Kant tem um sistema moral bastante bem fundamentado, bastante objetivo e que não depende exatamente da existência de Deus, ou, enfim, Deus como o comandante moral supremo, tá? Então aqui eu não estou entrando no mérito dessas teorias morais, mas eu estou dizendo que ao longo da história da filosofia ocidental, diversos filósofos consideraram ser perfeitamente viável fundamentar um sistema ético objetivo que não se baseie, eventualmente, em Deus. Se isso é problemático ou não, é uma outra questão, mas o mero fato deles terem acreditado que era possível também nos serve de pista, também nos é indicativo de alguma coisa. E por sua vez, né, a gente pode também mencionar, sem dúvida nenhuma, um objetivismo moral religioso, né? E aí eu acho que até fica mais tranquilo, né? O bem, ele existe e é objetivo porque está fundado na natureza sumamente boa de Deus, né? Então existe um bem objetivo porque o bem é aquilo que está de acordo com a natureza perfeita de Deus, né? Deus é perfeito, tem uma natureza perfeita, e a bondade deriva dessa sua natureza perfeita, dizendo aí de maneira bastante resumida. E aí, por que tudo isso é importante de mencionar numa refutação do relativismo moral? Por quê? Eu lanço uma pergunta, né? Os relativistas enfrentaram esse tipo de problema? Todos esses problemas que eu levantei? Ou eles simplesmente professam o relativismo e acabou? Eu, particularmente, eu desconheço obras de relativistas que tenham refutado a obra de Platão, a obra de Aristóteles, a obra de Kant, que tenham refutado o objetivismo moral religioso. E quando eu falo refutado o objetivismo moral religioso, não é refutado a religião, mas é refutado este fato, né? De que a natureza dos valores está fundamentada na natureza perfeita divina. Então me parece que os relativistas eles meio que saem pela tangente. Vou fingir que não sei de nada disso e vou aqui professar, vou aqui defender o meu relativismo. Mas isso é algo que a gente não pode perder de vista, certo? Então, isso é o que diz respeito ao relativismo moral. O relativismo estético, por sua vez, ele também é contra-intuitivo. E isso é uma coisa interessante e até engraçada, porque ao mesmo tempo que as pessoas, no geral, o senso comum, ele professa um relativismo, ele também professa um certo objetivismo em estética, né? Então, o senso comum é aquela pessoa que vai dizer, não, cada um com a sua opinião, seja feliz. Mas, essa mesma pessoa, ela, quando ela pega o fone de ouvido, ela ouve aquilo que ela acha que é bom. Ela não ouve qualquer coisa, né? Ela não ouve literalmente qualquer coisa, né? Deixa eu colocar aqui na maneira mais aleatória possível e eu vou ouvir qualquer coisa porque tudo é igualmente bom ou ruim, né? Não importa, tudo é igualmente bom ou ruim. Ninguém faz isso. Você vai e procura o quê? Uma playlist com coisas que você gosta porque você julga que aquelas coisas são boas, né? Esteticamente boas para você. Olha, isso aqui é bom, isso é agradável, isso é bonito, isso é técnico. O critério, tudo bem, o critério pode variar. Mas mesmo assim, todo mundo faz uma hierarquização de obras de arte, né? E isso tem a ver com o quê? Com escolha. Né? Na medida em que você escolhe algo, você escolhe esse algo por algum motivo. E se no caso de arte, né, você vai colocar uma obra de arte na sua sala. Você vai colocar aquilo ali porque você acha que aquilo é bonito. Que aquilo vai ser um bom ornamento para sua sala. Mesmo que, eventualmente, né, a gente vá lá e descubra, sei lá, a pessoa quer colocar Romero Brito na sala dela. Tudo bem. Ela tá errada, porque Romero Brito é ruim e não é arte. Mas isso é outra questão. Mas na cabeça daquela pessoa, né, a gente está no nível do senso comum aqui para provar que o relativismo estético também é contra-intuitivo. Na cabeça daquela pessoa aquilo é bom, aquilo é bonito, aquilo orna, né, como o pessoal aqui do interior de São Paulo diz, aquilo orna bem com o ambiente da sala dela, com o design da sala da pessoa, enfim, por aí vai. E ela colocou aquilo e não outra coisa.
porque ela acha que aquilo é melhor do que uma série de outras coisas, né? Ela tem dois conjuntos na cabeça dela, para voltar na teoria dos conjuntos, que é o conjunto das coisas esteticamente bonitas, esteticamente boas, e das esteticamente ruins. As esteticamente boas são aquelas músicas que você ouve, aquelas obras de arte que você aprecia, aqueles livros que você lê. Então, mesmo que essa pessoa, na vida pública dela, ela acabe professando um relativismo, não, seja feliz, coloque a obra de arte que você quiser na sua sala, leia o livro que você quiser, ouça a música que você quiser, ela própria faz uma hierarquização estética, mostrando que no funcionamento normal da cabeça das pessoas, o relativismo estético também é contraintuitivo. Tá? Então isso eu acho que é uma coisa bastante interessante, porque a gente vai pescando pistas, né? A gente vai pescando pistas aí sobre se a gente dá o benefício da dúvida para o relativismo, mas será que não é verdade o relativismo? Principalmente em estética, né? Estética é um campo complicado porque é um campo onde as pessoas mais são relativistas, aparentemente, né? Mas elas são relativistas com os outros. Não, seja feliz, né? Se você gosta de Romero Brito, seja feliz. Não, eu não sou relativista estético, eu também acho isso. Se você gosta, paciência, seja feliz. Mas você está errado. Ponto. Né? Você está errado, ponto. E existem inúmeras maneiras e formas de se provar isso. Então isso é uma pista interessante que pode nos colocar numa boa trilha para tratar desse assunto, né? E aí eu trago aqui um elemento idêntico ao do relativismo moral, né? Diversas tradições filosóficas trataram do problema do belo de maneira objetiva, né? Eu não gosto de falar belo porque remete ao querido cantor lá, né? Mas tem aquele livro também do Schopenhauer, Metafísica do Belo, né? Eu, se eu fosse tradutor, traduziria por Metafísica da Beleza. Mas enfim, né? Então, diversas tradições filosóficas trataram do problema da beleza de maneira objetiva. E aí eu gostaria de... O que um relativista tem? Onde estão os livros dos relativistas refutando todas as teorias estéticas objetivas? Onde eles estão? Onde dormem, o que fazem, né? Naquela brincadeira. Eu não sei. E isso também, do mesmo jeito que Platão, Aristóteles, Kant foram objetivistas morais, eles também foram objetivistas estéticos. O Kant, muito à sua maneira, né? Muito do seu jeito, mas a gente não pode dizer que o Kant era um relativista estético. E aí? Lidou-se com as obras desses filósofos? Eles foram refutados? Como? Quando? Por quem? Os argumentos são convincentes? Prevaleceram ao longo da tradição? Tudo isso para mim é uma coisa muito nebulosa. E o relativista maledicente, o relativista malicioso, ele quer que a coisa continue assim, né? Porque ele sabe que se o relativismo for posto sob escrutínio, for posto sob crítica, ele não sobrevive, né? Então, mas nós aqui, obviamente, a gente pode e deve pensar esse tipo de coisa. Então, o objetivismo estético, tal como o objetivismo moral, né? E aqui o objetivismo eu só estou dizendo algo que se contrapõe ao relativismo, tá? Não é o objetivismo da Ayn Rand, tá? Muito embora o objetivismo da Ayn Rand também seja objetivo em moral, em epistemologia e em estética, mas isso é uma outra questão. Eu só estou usando a palavra objetivismo aqui como contraponto de relativismo. Então, o objetivismo estético, ele lida melhor com os problemas de arte e de filosofia da arte que o relativismo estético. Inclusive, nossa intuição de que existe arte boa e ruim, né? E aí, duas coisas aí. Primeiro, quando a gente está avaliando uma doutrina intelectual, uma boa maneira de se avaliar, mesmo que a gente não consiga dizer, o objetivismo estético é a verdade, o objetivismo estético é verdadeiro. Mesmo que a gente não consiga dizer isso, eventualmente, a gente pode pensar nesses termos. Qual doutrina lida melhor com os problemas? Qual doutrina explica melhor os problemas? O relativismo estético ou o objetivismo estético? E a gente pode aplicar esse critério para muita coisa. O que é mais coerente? O que é mais racional? O que explica mais e melhor? Tá? Isso não é um critério que eu esteja inventando, eu só estou mencionando aqui, isso é uma coisa estabelecida filosoficamente. Tá?
Então, essa é uma primeira coisa. E aí, uma segunda coisa que a gente pode dizer, né, além da hierarquização estética que as pessoas fazem na sua vida cotidiana, é que é muito evidente que se você colocar a Pietà, né, e isso é uma coisa que está muito nítida na minha mente, porque quando você está na presença de pessoas do senso comum, e essas pessoas olham para obras de arte modernas, e olham para obras de arte clássicas, mesmo aquela pessoa que não tem nenhuma compreensão é, estética, artística, de história da arte, por aí vai, mesmo essa pessoa consegue ver que, meu, arte clássica é outra coisa, né? É outra pegada, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de significado, e por aí vai, tá? Então, ou seja, isso parece ser muito melhor explicado se houver um critério objetivo para se avaliar arte, do que se não houver. Se não houver, isso não faz sentido nenhum. Né? A pessoa pode olhar para o Romero Brito e achar tão bom ou melhor que Michelangelo. E não tem nada de errado com isso. Mas, poxa, isso faz sentido? Será que isso é racional? Isso tem cabimento? Né? Me parece muito claro que não. E o objetivismo estético dá conta disso. Agora, o relativismo estético, jamais. Né? Então, esse tipo de coisa é muito melhor explicada pelo objetivismo estético do que pelo relativismo. E um outro problema, que tem a ver com a questão da hierarquização. Né? A gente sabe que a crítica literária, crítica de arte, enfim, a crítica, ela é, hoje inclusive, a crítica é o braço profissional dessa coisa toda. Né? Então, o filósofo, ele não é crítico de arte, o artista não necessariamente é crítico de arte, e o artista não necessariamente é filósofo da arte também. Pode ser, como pode não ser, mas não é necessário que seja. Agora, a crítica é o braço profissional disso daí tudo. Né? O artista não necessariamente precisa ser profissional e o filósofo não necessariamente precisa ser profissional. Agora, o crítico necessariamente é profissional. Né? E se o que nós temos é relativismo, então a crítica está abolida. Como é que você vai criticar? A gente volta no exemplo. Né? Para que eu vou dizer que Romero Brito é inferior ou superior a Michelangelo se tudo é relativo? Bom, se tudo é relativo, cada um individualmente que seja feliz, né? Se você quer ter um Romero Brito na sua sala, você quer ter uma réplica do Michelangelo, não faz absolutamente diferença nenhuma. Então, qual o sentido da crítica? Para que eu vou fazer uma crítica e para que eu eventualmente vou ler uma crítica? Né? É aquela frase do Roger Scruton. Se você está na presença de alguém que está dizendo que a verdade não existe, não dê bola para essa pessoa. Sai fora. E aí, ou seja, o relativismo, ele abole a ideia da crítica. Tá? Então, me parece, aí com bastante convicção, com bastante certeza, que o relativismo moral e o relativismo estético são aí coisas que não funcionam intelectualmente e que podem e devem ser descartadas. Aqui, para não deixar as pessoas chateadas, mas e a beleza? Sim, o belo seria o critério, a beleza é a régua objetiva para a gente medir a arte, tá? Do mesmo jeito que o bem é a régua objetiva para a gente medir a moral. Eu não quis ir muito para esse sentido, porque se a gente fosse ir para esse sentido e para justificação, né, a gente teria que voltar para o Platão, por exemplo. Né? A gente teria que voltar para todo mundo. Como é que essa justificação se dá em Platão, em Aristóteles e Kant? E aqui a série é sobre relativismo, não sobre objetivismo. Né? Mas é notório, aí, é sabido, né, que em Platão a gente encontra uma equivalência entre a tríade bem, beleza e verdade. Né? Essa tríade aí são coisas que se equivalem, né? Enfim, uma está relacionada com a outra, uma na verdade é a outra, num certo sentido. Né? Enfim, a coisa se desenrola em cima disso, mas esse não é exatamente o nosso objetivo aqui. Então, acabamos aí de refutar, demolir, destruir o relativismo, usando de elementos da lógica, do bom senso, da intuição e da razão. No próximo episódio, trataremos da refutação do relativismo cultural,
que merece um tópico próprio, porque o relativismo cultural ele virou uma metodologia de ciências humanas. Então ele é ainda mais nocivo, ainda mais complicado, ainda mais perigoso do que os relativismos refutados no episódio de hoje. É o seguinte, acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram, sempre buscando por Oliver Talk, tudo junto. E esse foi mais um podcast da série História da Verdade, o problema do relativismo. Não deixem de me acompanhar nas redes sociais, basta procurar por André Assi Barreto no Facebook e no Twitter. Muito obrigado e até a próxima. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.